Ai, voltamos. 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 Esperar o pessoal entrar. Aham. Esse tempo que fica contando aqui já tá rolando pras pessoas, né? Que a gente não vê, detalhe. tem um delay, O que né? eu acho mais engraçado são as nossas caras depois, né? Gente, é cada cara torta eu não aguento com isso. Eu, então, que adoro fazer uma careta. Tá dizendo que tá sem áudio. Calma, Então, vai gente, voltar. Oi. Oi, tá ouvindo a gente? Faz um check aí do som, se tá bom, se tá ruim. É. Vocês observaram isso? Isso o que, Heitor? Esperar ele responder. Pessoal, o áudio tá bom? Melhorou? Estão ouvindo? Legal? Ah, legal. Legal. Beleza. Tá. Esperar o pessoal voltar um pouquinho, a gente... Heitor, repete pra gente aí a pergunta. Eu não entendi. Você falou... Pode ser que a pergunta Som tenha ok, vindo ok. quando a gente caiu. É, pode ser. Porque pra gente apareceu só... Vocês observaram isso, né? Mas não... Vocês observaram não... isso, mas eu não entendi o que foi. É. Também não. Bom, Mas vamos continuando aqui então, né? Então, no mestrado foi essas análises que nós fizemos, né? E vou adiantar aqui os resultados para vocês. Quando a gente testou aqui a questão do papel, o resultado não foi bom. Então, das superfícies testadas, né, na avaliação estatística com relação à superfície, o papel foi o menos eficiente, muito embora as impressões fossem recentes, fossem ali frescas, né? Então, eu tentava coletar, revelar e processar dentro de uma semana. Então, eu prezava a questão temporal também para não ser mais uma variável. Então, a gente percebe papel é uma superfície que não seria bem interessante. E puxando um gancho rapidinho com relação ao nosso caso recente agora, também vimos que a superfície de papel tem muitos interferentes, né? tem a questão da celulose, né? Isso, Então, eu também fui tentar entender por que não funcionava, né, com papel. E eu vi vários artigos bem antigos pontuando isso, que a celulose era um forte inibidor da PCR, né? Então, não seria uma boa alternativa. Mas a gente ainda não esgotou, não. Ainda não. Estamos na a gente não luta. se deu por vencido ainda. Eu sempre falo isso, né? Eu vou botar essa frase, eu vou emoldurar. Eu sempre falo isso. Eu não desperdiço a tentativa. Então, se eu tenho condições de fazer análise, eu vou tentar até o fim, Sim. né? Então, não para no meio do caminho. Exato. E depois disso a gente passou, então, para avaliar estatisticamente a questão se havia diferença, né, entre o resultado genético ali das impressões que foram reveladas com o ciano, com o pó magnético e com o pó vulcano. E o que nós percebemos é que o cianoacrilato foi o melhor, então teve o melhor desempenho com relação a vulcano e magnético, e com relação a magnético e vulcano, o vulcano foi melhor. Porque o pó magnético, muito embora eu fizesse a purificação da amostra, né, todo aquele processo ali do DNA, ainda ficavam alguns grânulos ali, né, daquele pó magnético, que poderia ser muito bem ali uma parte de limalha de ferro, uma parte ali que diretamente teria interferência com o DNA, né? Então, a gente percebeu isso. Olha a pergunta do Heitor. Foi assim, ó, imagina que o pó magnético gere perfil genético de mistura devido à contaminação. Vocês chegaram a fazer DNA nesses vestígios? Sim, mas... Não, eu acho que a pergunta dele é com relação àquela situação de que você usa o mesmo pincel, tá. mas é magnético. Então, pois vou pontuar isso. É interessante a pergunta. O que a gente percebeu de perfis de mistura são com os pós que você usa o pincel de cerdas. Era isso que eu ia falar, né? Que o magnético... Porque o magnético, ele é muito interessante nesse sentido que você não tem um pincel de fato, você tem um bastão magnético, e quando você aproxima isso do seu pó, ele forma ali aquelas cerdas, né? Então, a gente percebeu que isso era uma vantagem, muito embora você não tenha perfil misturado, mas não tem um perfil tão completo como com o pó vulcano. Então, fica aquela dualidade. Isso aí, inclusive, do perfil completo, enfim, é uma situação que eu ia comentar, levando um gancho lá no início, a pergunta que a Karina fez, né, de DNA, é que o que a gente percebe é que a gente consegue gerar perfil genético, não importa, né? Qual que é o pó, qual que é o método de revelação que você está usando. A questão é que a gente tem uma redução no rendimento do DNA,
né? Basicamente isso. Então, Isso. aquela impressão que não está revelada, ela vai nos trazer muito mais DNA em quantidade e também em qualidade, né? Do que aquela impressão que está revelada. Então, existe um decaimento aí na quantidade Sim. de DNA que a gente recupera desse tipo de vestígio, né? Quando ele está revelado, mas não inviabiliza, vamos dizer assim, a análise. Os métodos são extremamente sensíveis da análise do DNA, então a gente consegue chegar a um resultado. Claro que, dependendo da amostra, dependendo Depende do da caso, amostra. né? Você vai ter outras questões ali que podem levar ao insucesso da análise, como eu já tinha pontuado lá no início. E a questão da mistura, eu vejo como ela estando muito mais relacionada à superfície em si, quantas pessoas interagiram com aquela superfície que a gente está analisando, como é que foi aquela coleta, a coleta foi de fato realizada, né, sem a interferência ali das digitais, até do próprio perito, né, que fez a coleta, porque quando o profissional ele está ciente dessa situação, ótimo, ele vai sempre tomar o cuidado com a questão da coleta. Mas se o profissional não estiver atento a essa questão técnica, até porque assim, o DNA não era uma situação que muita gente achava que era possível, né? Até bem pouco tempo. Muitas pessoas achavam que não era possível você fazer análise de DNA de impressão digital, especialmente se ela tivesse revelada. Eu acho que, na verdade, nem é tanto tempo. Atualmente, ainda, isso não é uma verdade absoluta para as pessoas, pra né? todo mundo, não. É uma coisa comum, né? Não é uma abordagem assim natural, que a pessoa imediatamente já imagina que a gente teve em alguns eventos, né? Discutimos tecnicamente em alguns eventos científicos, onde tinha a afirmação de que a gente não podia fazer DNA de impressão digital, de local, revelada, porque enfim, o químico de revelador, ele atrapalha, ele não deixa você fazer o DNA. Então, na realidade, a gente consegue sim, mas tem uma queda relativamente grande, né? E uma outra coisa também, a gente não pode associar única e exclusivamente o não conseguir o perfil ao revelador. Exatamente. Porque tem várias intempéries ali no local, né? Várias variáveis para a gente analisar. Teve umas perguntinhas aqui em cima que tá passando. Mas nesse caso, o vapor da supercola não poderia ser aplicado no caso do papel? Então, deixa eu ver quem perguntou. Tira o dedinho, amor. A Vitelli Barros. Então, na verdade, a gente não aplica o cianoacrilato, né, que é esse vapor da cola, para superfície de papel, superfícies porosas de modo geral. O papel é uma superfície porosa. Por quê? Quando a gente tem um vestígio de impressão papiloscópica em uma superfície... Vai. Minha filha, hold! Sorry. Em uma superfície que é porosa, o que acontece, né? A gente compreende na análise que esses compostos que estão ali na impressão, que pode ser água, íons e até as células mesmo, eles são absorvidos pela matriz do papel, da superfície que é porosa. Então, para eu conseguir um sucesso, né, mais qualidade na revelação de uma impressão nesse tipo de superfície, eu tenho que aplicar ali um químico, né, revelador, que vai interagir, uma reação química mesmo, interagir quimicamente, que ele vai ali penetrar naquela matriz e ir buscar ali aqueles elementos para fazer uma ligação que, no caso do papel, né, N-nidrina, que é o revelador utilizado, né, é uma interação específica, então a ligação só com aminoácidos que tem nas impressões, mas tem outros que são inespecíficos também. Mas é basicamente essa questão. A gente tem que pensar na morfologia ali, né, da superfície que você está usando. Então, o ciano a gente não aplica para papel. Aplica somente para superfícies não porosas. Ó, o Heitor fez um comentário que era que eu imaginei até que ele ia perguntar. Porque a questão que ele está colocando você utilizou... O problema não vai estar no pincel, o problema está no pó, é isso que ele está colocando. Então, se você colocou o pincel magnético lá, revelou, depois esse pó vai voltar para o frasco. E aí, ele não está carreando célula, material genético. Acho que essa foi a pergunta dele. Entendi. Mas, assim, Heitor, nós não observamos isso nos nossos experimentos. A gente não observou mistura de perfil genético com essa abordagem que você colocou.
Eu não sei se a quantidade do pó ela acaba se diluindo ali no frasco. Eu não estou dizendo que não tem material celular ou material genético que possa voltar junto com o pó para dentro do frasco. Eu acho até que pode ter. Mas eu não sei se o fato da quantidade toda de pó tá ali, de misturar o frasco, enfim. O fato é que nós não observamos mistura de perfil genético nos nossos experimentos que foram controlados, né? A gente fez experimento, no início a gente fez experimento controlado e depois a gente começou a utilizar isso na prática, na rotina dos casos que a gente recebia. Mas assim, o que a gente percebeu de mistura, né? Não foi oriunda do pó, foi oriunda na questão dos armamentos, que a gente ainda ia comentar, da limpeza, lembra? Na verdade, eu só vou adicionar aqui, na minha percepção, a questão muito é uma característica da superfície de contato. Então, a gente está trabalhando aqui, né, com a possibilidade de uma superfície de contato que vai aderir células, que é o pó magnético, e também uma superfície de contato, que são as cerdas de um pincel, de fibra de vidro, ou fibra de carbono, sei lá, pelo de camelo, qual que seja o pincel. Então, a gente notou, e também além de nós, né, tem artigos científicos que já pontuam muito isso, um índice muito maior, assim, notável, né, da contaminação, da mistura, por células que ficam aderidas à estrutura das cerdas. Então, muito embora você possa ter uma transferência de algumas células naquele pó, não é suficiente, a gente não conseguiu pelo menos ver, né? Também não foi ainda relatado na literatura, até onde eu sei, essa possibilidade, né? Muito embora possa realmente fazer sentido, como você pontuou aqui. A questão é que as cerdas do pincel são muito mais propensas, né, a aderir àquelas células do que o próprio pó em si, né? Exatamente. Bom, próximo. Passamos. IPs revelados, já falamos do teu mestrado, o levantador articular. Então, a gente também teve... Isso eu até lembro de uma aula que a gente estava dando, e alguém perguntou assim... Foi até na Unibex, né? Uma aula para os peritos. Foi. E alguém perguntou assim, mas e a questão de... Você tá falando assim, de coletar DNA de uma impressão na superfície do local, diretamente, né? E se eu quiser fazer ali a revelação, fazer aquele decalque, né? Aquela coleta da impressão, tentar ir para o laboratório, tentar procurar no banco de dados, e aquilo tá num suporte secundário, né? Que pode ser uma fita, um levantador articulado, seja o que for, né? É possível? E aí a gente ficou assim, será que é possível, né? Vamos fazer. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí a gente fez alguns experimentos com levantador articulado, né? Levantador articulado, nossa, e a cola é uma coisa absurda, né? Sim. Meu Deus do céu. É uma cola para não abrir, né? A ideia não é você abrir aquilo mais, né? Na realidade, eu já tinha trabalhado com DNA proveniente de... como é o nome daquele papel que cola? Papel contact. Isso, papel contact. Eu recebi... A gente recebe amostras estranhas, né? Tudo que é tipo de amostra aí. E... Eu já consegui, não há problema com esse tipo de material. Então, embora tenha cola ali também, não conseguimos, não houve uma interferência, alguma situação que prejudicasse fazer análise de DNA com alguma superfície que tenha cola. E aí eu já tinha falei, Lúdia, acho que vai dar certo, porque eu já trabalhei com papel contact, tinha DNA em boa quantidade, uma excelente qualidade, gerou perfil genético lindo, então não vai dar problema isso não. E aí a gente tentou, né? Assim, eu tenho pouca fé em alguns sentidos. Ela é uma pessoa de pouca fé com relação ao DNA. E aí eu tinha certeza absoluta que não ia funcionar. Ainda mais porque era uma amostra de um local de homicídio, não era uma amostra mimetizada que eu fiz no laboratório, era uma amostra real. Então, e ainda era uma amostra de impressão digital revelada com pó vulcano preto num suporte preto, né? Um suporte secundário preto. Então era tudo preto no preto, não chegava nada. Então, assim, não tinha ali aquela orientação, né? Só tinha uma marca assim, ó, tá aqui, ó. Confia aqui, né? E a gente fez, né? Separou aquele levantador, abriu, pra quem não conhece, né? É uma parte, um fundo de contraste para contrastar com o pó que você vai aplicar. Então, se o pó for branco, o fundo deve ser preto, né? E na frente é uma fita adesiva. Então, você pressiona aquilo na digital, faz o levantamento e fecha aquilo, né? Então, a gente conseguiu abrir aquilo tudo, picotar em 8 tubinhos de Eppendorf de extração, né?
E no final saiu um perfil genético completo, né? Assim, para nossa surpresa. Então, assim, pra minha surpresa, né? Porque eu tava tranquila, vai dar certo. Não, ela não vai. Isso normalmente acontece quando a gente tá trabalhando. Ela sempre chega com pouca fé, dizendo que não vai funcionar. Eu digo, vai funcionar, calma. E sai. Então, não houve problema. Só para complementar ali o questionamento do Heitor. O pó não era novo, Heitor. Era um frasco do uso dos peritos, da rotina deles. Sim. Tanto que eu nem tenho esse material no laboratório, então a gente teve, normalmente, todos esses trabalhos que a gente fez sempre em parceria com os peritos, né? Eles estavam sempre perto, sempre estão junto da gente, e eles vieram para o laboratório, a gente padronizou os protocolos e utilizamos os materiais de revelação deles, da rotina deles. Então não tinham pós novos, não. Nossa, era usados mesmo. Eu acho que o meu N foram 20 no mestrado, não foram? Mas isso no experimento, né? No mas, experimento. Mas o pó, porque a pergunta dele foi assim, o pó era novo? Foram reveladas impressões de quantos indivíduos diferentes? Eu não sei nem dizer pra você. Não, eu acho que não é que usou o pó, eu acho que é no experimento mesmo. Ah, foi no experimento? Acho que faz mais sentido no experimento. No experimento foram 20, né? Acho que meu N foi 20, se eu não tô enganada. E o pó era do uso deles. Também, se alguém tiver interesse, né, de ler a dissertação, eu posso disponibilizar, não teria problema. E também tem algum artigo científico que a gente está publicado. Publicado também. A gente também poderia disponibilizar. Só fazer contato com a gente no direct, que a gente disponibiliza os artigos. E agora, pra gente já caminhar aqui pra encerrar, a gente teve outras 2 experiências com essa DNA e papiloscopia, com essas áreas, né? E depois, lá em 2017 foi isso, eu acho. A gente começou com a questão das impressões nos armamentos. A gente começou com armamento, porque era uma demanda, né? A gente acaba indo conforme a demanda. Quando chega uma coisa, quando eles trazem pra gente alguma coisa, né? A gente fala, não, vamos fazer. A gente abarca ali e vamos embora. Então, a questão do armamento para fazer análise de DNA foi uma situação que começou a ser constante, né? E aí a gente padronizou a metodologia, né? Conseguimos padronizar também a questão da coleta e além disso, a questão das áreas de interesse no armamento, né? Isso, as áreas de interesse. Para você não passar a usar, a gente faz, claro, a técnica do duplo suave, né? Para coleta desse tipo de material e elege ali. A gente fez um trabalho onde a gente, né? Quer falar um pouquinho dessa região? Posso falar? Então, a gente fez um trabalho no qual a gente elencou ali. A gente usou fuzil, né? Fuzil FAL, né? Fuzil FAL. O 762. 762, também usamos pistola 9mm, né? Isso. E aí fizemos ali, o pessoal que usou, né, voluntário, manipulou como se fosse naturalmente fazer ali o uso, né? Golpe de segurança, segurou, enfim, todo o processo normal. Não foi nada intencional, tipo, põe aqui o dedo especificamente, né? Foi direto. Foi. E a gente coletou das regiões de gatilho, ferrolho, punho, travas de segurança. E... Gatilho, já falou? Já falei gatilho. E no fuzil também a região do guarda-mão. Guarda-mão, E também, na segunda fase, né, de teste, a gente usou também o carregador. Usamos o carregador. Então, a gente usou ali algumas superfícies de interesse para conseguir delimitar, né? Se eu tenho ali um armamento, onde realmente eu vou encontrar mais material genético e se ainda há interferência do revelador naquela superfície, né? Nesse estudo, a gente tinha... O objetivo era identificar quais eram as áreas onde a gente poderia recuperar mais DNA no armamento. Então, o estudo foi controlado, a gente fez uma limpeza, né, no armamento como um todo. Sim. Antes que ele fosse manipulado, nossa intenção não era a gente ter mistura, a gente não queria mistura nesse momento, né? Então, a gente fez uma limpeza nos armamentos para que os voluntários pudessem manipular esses armamentos e a gente fazer a coleta do DNA. Então a gente conseguiu passar por mais essa dúvida, né? Que é responder mais uma demanda que surgiu no dia a dia. Então, a gente conseguiu fazer isso em 2017, a gente fez bastante teste com relação a isso e já aplicamos na prática, né? Então, pra gente já é uma rotina, não é uma novidade. Exatamente. Então, já consegue, felizmente, graças à pesquisa, conseguir aplicar isso, né? E a última foco de pesquisa nossa agora aqui é o DNA dos estógios, então... Menina dos olhos, né? Dos estógios, a menina dos olhos do Brasil, do mundo, não sei. A gente já falou assim, não, vamos pros estógios agora, né? Porque a gente já tá fazendo nos armamentos, já fizemos um monte de amostra.
As amostras são as mais variadas possíveis, né? E aí já estamos no armamento, vamos partir agora. É o que resta, vamos para E como eu também estou no doutorado agora, a gente conseguiu vincular isso mais oficialmente, né? Então a gente iniciou uma pesquisa em 2019? Ano passado. Com os estágios? Ano passado. Oficialmente ano passado, né? Então a gente fez uma série de coletas e foram muitos calibres, assim, 5,56, 7,62, 9mm, ponto 38, 80, tudo, calibre 12, foi uma festa, né? Fizemos aí 45 também, foi vários. Então a gente coletou de vários para compreender ali se era possível, né? Então inicialmente foi aquele teste pra gente saber, é possível fazer esse tipo de análise nessa superfície? Quais são os fatores que vão interferir no meu sucesso de obter o DNA de um estojo deflagrado, né? E eu lembro que quando a gente começou a fazer isso, no primeiro dia, assim, que a gente fez essa coleta, né, dos estojos, a gente pensou numa forma de coletar sem interagir com a superfície do estojo, né? Pescando lá os estojos no chão para não ter... Montamos até uma estrutura para que os estojos não ficassem batendo um no outro, para eles não ficassem lixando um ao outro, né? Exatamente, para que nenhum dessas situações pudesse interferir na nossa análise. E aí eu me lembro que o foco inicial era de fato o DNA dos estojos. Isso. Não era nem a papiloscopia no princípio. Muito embora eu tivesse aquele sentimento guardado comigo. E aí eu lembro que eu tava no laboratório, na bancada, e aí eu falei assim, eu vou incidir aqui uma luz do telefone, do celular mesmo, uma luz oblíqua branca ali, naquele ângulo, e vou ver se tem alguma coisa. E pra minha surpresa tinha cristas, lindas cristas, que eu sempre mostro assim em aula. E então eu consegui, falei, Tati, olha só, fizemos uma foto juntos ali. Isso foi depois do tempo que a gente deixou os estojos lá, porque ainda teve um problema, né? A gente não fez a coleta desses estojos e partiu para análise. Logo depois, foi. Foi uma questão técnica ali da pesquisa. Foi assim, uns 6 meses depois. Foram 6 meses, a gente deixou essas amostras, esses estojos lá guardados. E não processamos imediatamente, porque é questão da pesquisa, né? Acabou a verba, acabou o kit. Acontece, né? E aí a gente não tinha material para dar seguimento. E eu achei aquilo fantástico. Depois de ser... porque é muita coisa pra falar. Achei aquilo fantástico porque, assim, o pessoal que participou, eles municiaram os carregadores naturalmente, sem pensar em depositar uma impressão digital ali. Foi natural. Porque o nosso objetivo naquela época era o DNA, não era nem saber se tinha impressão ou não. Então o pessoal ali municiou o carregador e tal, fizeram os tiros, né, naturalmente. E aí o que se fala muito, né, o estigma o calor da explosão é capaz de apagar ali o vestígio, né? Não tô dizendo que isso não é uma interferência, isso fato é uma interferência, mas a gente conseguiu ali, bem empiricamente, né, fazer ali uma análise visual e conseguiu ver que existiam cristas naqueles estojos, né? E até tava assim, essa aqui é presilha externa, certeza. Tava ali já. Eu não consigo enxergar nada, mas tudo bem. O olho já. Sozinha. Mas aí isso foi um pontapé inicial, né? Para o que viria depois. E assim, depois de 6 meses, eu não lembro, essa análise que você viu das cristas foi logo inicial, né? A gente chegou, você avaliou e encontrou ali. Eu acho que foi. Porque depois que ficou 6 meses parado o negócio, e a gente só conseguiu pegar nessas amostras, né, para poder fazer essa análise depois desse tempo, a gente já tava sem esperança nenhuma, né? Porque a gente queria... depois de 6 meses já tinha enferrujado o estojo já. Não deve ter mais nada, não deve ter DNA, não deve ter mais nada, a gente não vai conseguir... A gente perdeu essa questão do tempo aí, da impressão e tal. E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu. Não foi um perfil completo, foi um perfil incompleto. Não foram de todas as munições, todos os estojos, na verdade. Mas a gente, assim, ficou surpresa de ter ainda, depois de 6 meses desses estojos coletados, nós conseguimos gerar perfil genético dali. Então, isso acabou... Despertou uma possibilidade grande de você, logo após, né, ali, ter uma infração, você conseguir essa possibilidade, né? Não foi uma coisa que a gente planejou, mas... Então, a gente está continuando agora esses e agora, né? No doutorado, a gente fez um doutorado onde tem essa parte também, no caso que eu estou cursando agora, né? Tem esse objetivo, né, de dar essa resposta genética com relação aos estojos, mas também tem um foco mais em papiloscopia. E é um foco que, eu digo assim, que não é tão aplicado à prática como foi o meu mestrado, mas ele tenta ali trazer insights, né, trazer algumas informações
com relação a essa dinâmica, né? De você ter ali as impressões nos stories. E também tenho como ideia, no final, trazer um aspecto também informativo com relação ao espaço temporal, né? A gente sabe muito bem que a questão do tempo em papiloscopia é um dos tópicos quentes, né? Que a gente vê muito aí sendo estudado. Então, estou super esperançosa nessa empreitada. Então, é isso. É isso, né? Acho que a gente explorou tudo. Já tá aqui há quase 2 horas, né? Tudo que Falando. a gente se programou para poder conversar nessa live. Acho que a gente abordou, a gente explorou, né? Então, pessoal, é isso. Nós vamos aqui nos despedindo. Agradecer aqui a todos que estiveram conosco desde 7h30, mais ou menos, da noite até agora, né? Que já são 9, 10 da noite. Ah, tá. Pois é. E é isso, gente. A gente vai... Obrigada, né, pessoal, pela participação de vocês. Queria mandar um abraço aí para todo mundo que estava aqui, o pessoal da Marinha que mandou uma boa noite pra gente. Obrigada. Pessoal da polícia, né? Tati lá de São Paulo, o Heitor também. Obrigada, gente. O Ronaldo da Marinha. Foi um prazer bater esse papo. Também eu vi que o Rodrigo entrou, Rodrigo Menezes lá de Brasília entrou. Obrigada, Rodrigo. Evandro estava aqui. Evandro também. Vários colegas, amigos, né? Obrigada pelo prestígio, pessoal. Vai ficar salva a live aqui no perfil do Forsyth por 24 horas. Depois vai pro YouTube. Então, quem não conseguiu ver aqui vai estar lá disponível, né? Sempre. E quem quiser discutir alguma coisa a mais, aprofundar aí com relação à temática, a gente também tá disponível, né? Sempre. Isso aí. Valeu. Obrigada, pessoal. Boa noite pra vocês e boa semana pra todo mundo, né? É isso. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.